Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Estamos prontos mais uma vez para recomeçarmos o nosso estudo. Começar o dia meditando na palavra de Deus e tendo você por companhia é a melhor coisa. Obrigado, viu? Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao estudo de hoje, o milagre do alimento para 5.000. Você se lembra que a Páscoa judaica comemorava a libertação do povo de Deus lá no cativeiro egípcio? A última praga, que era a morte dos primogênitos, marcou a libertação do povo, porque foi a 10ª praga. O povo deveria matar um cordeiro, pegar o seu sangue, passar nos umbrais das portas. O anjo da morte que visse aquele sangue não entraria naquela casa e, consequentemente, o primogênito seria libertado ou não seria morto, né? Então aquele cordeiro morreu, deu seu sangue para que o primogênito fosse morto. Na verdade, o primogênito seria morto, o cordeiro morreu em seu lugar. Apontando claramente aqui para a morte de Cristo, Paulo vai nos dizer que Jesus foi o nosso cordeiro pascual que foi imolado, né? E Pedro vai dizer que não foi com ouro ou prata que fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como sangue de cordeiro sem mácula. E aí Ellen White vai dizer, carregou a culpa da transgressão e o rosto do Pai lhe foi ocultado até que seu coração foi quebrantado e a sua vida desfeita. Todo esse sacrifício foi feito para redimir ou para que os pecadores pudessem ser redimidos. Essa é a aplicação. A Páscoa judaica aponta para a libertação do cativeiro, não somente egípcio, do passado, mas também o cativeiro, pior cativeiro que tem, que é o cativeiro do pecado. Aí, por ocasião da Páscoa, foi quando estava perto da Páscoa que o Senhor Jesus multiplica os pães. Você se lembra que havia uma multidão que estava ali ao redor de Cristo para ouvir-lhe a palavra, e ele teve compaixão dessas pessoas e lhes alimentou. Agora, existem alguns paralelos aqui que nós vamos ver com a história de Moisés lá no Êxodo, né? Bom, o capítulo 6, versículo 4 nos diz, ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. E a Páscoa relembra aí a morte de Cristo, né? Para a grande libertação. O verso 3 fala que Jesus sobe o monte, olha. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Da mesma forma que Moisés subiu ao monte também, lá no Monte Sinai, né? Aqui nós vimos que a multiplicação dos pães lembra o maná. O capítulo 6, o versículo 11 e 12 nos diz assim, ó. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos cheios de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram e aos que haviam comido. Então perceba que a distribuição do pão relembra aquele ato de Deus no deserto sustentar o seu povo, fazendo descer o pão do céu, que era o maná. E quando eles recolheram, aí remonta também os israelitas saindo para recolher o maná na primeira hora da manhã de cada dia, né? Diz a Bíblia que eles recolheram, aqui na história da multiplicação dos pães, eles recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. 12 cestos remete às 12 tribos de Israel. E por fim, o povo vendo tudo aquilo, disse no verso 14, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Essa passagem, essa expressão, esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, nos remete a Deuteronômio capítulo 8, verso 15, que você vai se lembrar que foi a profecia que Moisés fez ao povo de Israel, dizendo assim, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos,
semelhante a mim, a ele ouvirás. Esse profeta foi Jesus, claro. Moisés foi usado por Deus para libertar o povo do cativeiro egípcio, da escravidão egípcia. Jesus agora veio para libertar o povo do cativeiro do pecado. Ou seja, Moisés era um símbolo de Cristo e em Cristo ele se cumpre, né? Ou seja, o propósito da vinda de Moisés se cumpre. Então perceba que ao realizar esse sinal, João demonstra a plena divindade de Cristo, porque Deus é quem estava conduzindo o povo lá no deserto, mandando o maná, usando Moisés através dos milagres, dos sinais e prodígios que foram feitos no Egito, através das 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, enfim, a água que rojava da rocha no deserto, em pleno deserto. Tudo aquilo, todo israelita sabe que era a manifestação de Deus entre o povo. Aí quando Jesus faz isso agora, perto da Páscoa, multiplicando os pães, remonta exatamente essas cenas e o próprio povo entendeu a ligação, a conexão do que Jesus fizera com o que aconteceu lá no Êxodo com Moisés, ao se referir a Jesus como o profeta que devia vir ao mundo. Uma clara descrição aqui ou cumprimento do que Moisés havia dito lá em Deuteronômio 18, versículo 15. Querido amigo, querida amiga, esse é o nosso Jesus. Potente, misericordioso, amoroso. Ao multiplicar os pães e saciar a fome daquelas pessoas, ele estava demonstrando: eu sou o pão que desceu do céu. Quem vem a mim jamais terá fome e terá sede, como ele disse àquela mulher um pouquinho mais à frente aí, da história. Então nunca se esqueça disso. Jesus, ele pode resolver os problemas mais profundos da sua vida. Ele deseja, ele quer que você seja feliz e que se liberte dos problemas que te aprisionam. Quer te dar liberdade também. Libertou o povo do Egito, libertou cada um de nós pela sua morte, do cativeiro do pecado, mas ele quer te libertar de sentimentos que degradam a sua felicidade, a sua alegria, que tiram o brilho dos seus olhos, tiram o sorriso do seu rosto. Não se esqueça que ele ama você e deseja fazer de você alguém melhor. Só se entregar a ele e deixar que ele conduza a sua vida. Ore comigo. Deixamos, Senhor, damos permissão para que o Senhor controle a nossa existência. Obrigado, Senhor Jesus, porque em Ti nós temos certeza de a manutenção da própria vida, da felicidade, sobretudo da salvação. Entregamos mais uma vez a nossa vida nas Tuas mãos e fazemos em Teu nome. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.